Fala galerinha, beleza? Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo de ácidos. Vamos falar um pouquinho das regras mais loucas de nomenclatura de oxiácidos. Exatamente, então vamos lá. Tá, chama a vinheta, vai. Nós estudamos aí na nossa última aula, que é só adicionar hídrico como sufixo, né? Agora a gente vai dar nome para os oxiácidos. E nos oxiácidos é um pouquinho mais complicado, porque você precisa ali analisar os ácidos dependendo da quantidade de oxigênio que tem na composição dele. Então ele pode ter vários oxigênios ali, pode ter várias quantidades de oxigênio diferentes e por isso vão ter diferentes nomes. Para isso nós vamos utilizar a seguinte regra. Você vai colocar o nome ácido no início, que indica que ele é um ácido, que ele libera H+ em meio aquoso. Vai colocar um prefixo, nome do elemento, mais um sufixo. Beleza. Mas que prefixo e que sufixo são esses? Bom, nós temos aqui a tabelinha de prefixo e sufixo. Periíco, quando ele tiver um NOx elevado, o elemento central. Sem prefixo e ico como sufixo, quando o NOx não for tão elevado assim. Sem prefixo ioso, quando o NOx for um pouco baixo. E hipoioso, quando o NOx for muito baixo. Esse NOx está referindo à quantidade de oxigênio que tem ali naquele ácido. Quanto mais oxigênios tiver no ácido, esse oxigênio ele puxa os elétrons do elemento central e faz com que o NOx do elemento central aumente. Então, quando tem muito oxigênio no ácido, a gente utiliza periíco. Quando tem pouco oxigênio no ácido, a gente usa hipoioso. Bom, mas quem vai explicar o cálculo do NOx, dar nome a partir do cálculo do NOx, é o Paganelli. Eu vou te explicar uma outra forma de nomenclatura que vai ir um pouco de decoreba, tá? Ó, nós vamos definir o ico como sendo um ácido padrão. E o padrão é o mais comum, né? Aquele que aparece com maior frequência dentre aqueles elementos. Os padrões eu coloquei aqui embaixo para você, ó. Esses aqui são 7 ácidos padrões que são os mais comuns de aparecerem aí no nosso dia a dia. Beleza, eu tenho um macetezinho para você decorar isso aqui, ó. Olha lá. Você vai falar comigo assim, ó. Nunca comi bolo claro. Só pão sírio. Nunca comi bolo claro, só pão sírio. Agora, para a quantidade de hidrogênios. Hidrogênio 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E a quantidade de oxigênio, você vai colocar aqui, ó. Os 4 primeiros têm 3 oxigênios e os 3 últimos têm 4. Então, falando essa frasezinha, você lembra aí quais são os oxiácidos padrões, quais são os oxiácidos mais comuns e que a gente vai utilizar ico como prefixo para dar nome a ele. Agora, pensa o seguinte, vamos olhar para esses exemplos aqui. Nesses exemplos, nós vamos pensar assim, ó, HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Você tem vários ácidos aqui que tem cloro na composição. Qual desses ácidos aqui é o padrão do cloro, né? O padrão do cloro está aqui, ó, nos nossos padrões, HClO3. Ele é o mais comum ácido de cloro, é aquele que a gente considera como padrão, é aquele que a gente vai colocar ico como sufixo no seu nome. Então, pensando nisso, esse aqui é o nosso ácido padrão. Eu vou colocar o nome dele como sendo ácido cloro mais ico, né? Então eu tiro esse ozinho aqui do final e coloco clórico, né? Coloca ali o acento no ó, clórico. Então eu adicionei ico no final porque ele é o oxiácido padrão do elemento cloro. Se eu acrescento um oxigênio, ao invés de utilizar apenas ico, eu vou utilizar o per e o ico. Então aqui vai ficar ácido perclórico. Se ele tem um oxigênio a menos do que o padrão, eu vou utilizar ácido cloro mais oso, vai ficar cloroso.
E se ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão, 2 oxigênios a menos do que o padrão, eu vou colocar ácido hipocloroso. Galera, então é assim que a gente dá nome para os ácidos, lembrando dos padrões do ácido, mas o Pavanelli vai te explicar uma outra forma de dar nome, que é a partir do NOx. Só lembre sempre do prefixo e do sufixo. Você vai falar assim, ó, perico-icoso hiposo, né? Perico-icoso hiposo. Perico-iposo. Opa, peraí. Perico-icoso hiposo. Então, galerinha, depois dessa cantoria maravilhosa do Tio Soneca, onde você viu ele... Você já pegou justamente o jeito do que é per, do que é ico, oso, hipo. Saca só, velho? Tudo que é hipo quer dizer que é baixo, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem hipoglicemia, ele tem baixa taxa de açúcar no sangue. Enquanto seria hiper, né? Esse per aqui, ele vem da palavrinha hiper, justamente que é alto. Quando a pessoa tem hiperglicemia, quer dizer que tem alta taxa de açúcar no sangue. E esses sufixos ico aqui, quer dizer que o NOx é alto. Você vai usar isso não só justamente nos ácidos, mas nas bases e nos óxidos também. Então lembra sempre, ico, NOx alto, oso, NOx baixo. Ico, NOx alto, oso, NOx baixo. Ix, NOx alto, oso, NOx baixo. Ó, outra musiquinha pra você aí agora. Mas inspira só, velho. Como é que a gente vai utilizar esses NOx justamente nessas nomenclaturas? Perceba que esses ácidos que o tio Soneca falou, nós temos um átomo central. E se a gente perceber o NOx do átomo central, a gente vai poder identificar o prefixo e o sufixo. Perceba aqui comigo, ó. O NOx do hidrogênio é mais 1. Por que o NOx do hidrogênio é mais 1? Porque eu coloquei nesse quadradinho aqui para você. Galera, a maioria das vezes que o hidrogênio aparece é mais 1. A gente falou isso para vocês nas aulas de NOx, lá na playlist de ligações. Volta lá e dá uma olhada sobre o cálculo do NOx, né? Então, se a gente já deu isso para vocês, vocês conseguem fazer. O mais 1 é sempre para o hidrogênio, quando o hidrogênio está nessas molequinhas, né, ácidos, quando ele está na água, né? Tem algumas exceções que estão lá nas aulas de NOx. E o oxigênio é menos 2, em quase todos os casos. Nesses casos de ácidos, sempre vai ser menos 2 para o oxigênio e mais 1 para o hidrogênio. Então perceba aqui comigo, ó, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. O cálculo de NOx tem que fazer com que a molécula somatória dela seja igual a 0. Perceba aqui comigo, ó, menos 2 vezes 4, nós temos menos 8, né? Mais 1 vezes 1, mais 1. O NOx do elemento central, para que a molécula tenha uma somatória de cargas igual a 0, tem que ser mais 7. Então, mais 1 com mais 7, mais 8, menos 8, 0. Então, esse mais 7 é o NOx do elemento central. Perceba aqui comigo, ó, NOx mais 7. Então ele vai ter um prefixo per e um sufixo ico. Beleza? Então esse já foi o nosso primeiro exemplo. Perceba comigo os outros agora. Então, galerinha, vem aqui comigo, ó. Aqui é mais 1, aqui é menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, né? Mais 1 vezes 1 costuma dar mais 1. E aqui vai ser igual a 0. Mais 1, qual que é o NOx do cloro para somar com mais 1, diminuir com 6 e dar igual a 0? Vai ter que ser mais 5. Então, mais 5 é o NOx do elemento central. Se é mais 5, a gente vem aqui, ó, mais 5. Ele não tem prefixo, mas tem um sufixo chamado ico. Beleza? Agora, no próximo aqui, nós temos menos 2 e aqui nós temos mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para ser igual a 0, o NOx do cloro tem que ser igual a mais 3. Mais 3, a gente vai olhar aqui de novo na nossa tabela. Mais 3, ele só tem sufixo oso, mas não tem prefixo. Então ele só tem um sufixo. Ele vai ter aqui, ó, o ácido cloroso. Percebeu aqui comigo, ó? Todos esses componentes que a gente já fez? Perceba o último. Mais 1, menos 2. Mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Para ser igual a 0, o ácido aqui, o elemento central, ele precisa ter um NOx mais 1. Mais 1 é um NOx muito baixo, olha só. Então ele vai ter um prefixo hipo e um sufixo oso, porque o NOx dele é mais 1. Olha aqui, prefixo hipo, sufixo oso.
Então, todas as vezes que tivermos um prefixo, um sufixo, ou ele vai ter um NOx alto ou ele vai ter um NOx muito baixo. Quando tiver ali intermediário, ele vai ter apenas sufixos, como a gente colocou aqui, o ico e o oso. Mas tem dois casos fundamentais que são exceções a isso, e eu vou te explicar o porquê. Perceba aqui, ó, nós temos o ácido do boro e o ácido do carbono. O nome dele, pelo NOx aqui, né, o do boro aqui, você deveria ter um NOx mais 3. Por quê? Aqui é mais 1 vezes 3, então fica mais 3. Menos 2 vezes 3, menos 6 igual a 0. Então o NOx, o elemento central, seria mais 3. Como ele é o elemento boro, né, mais 3 está aqui, ele deveria ter um sufixo chamado ácido boroso. Mas o nome dele, convencional, é ácido bórico, né? Eu coloquei um acento aqui porque toda proparoxítona é acentuada, trazendo mais curiosidades para a aula de química. Agora, pira aqui comigo, ó. Nós temos aqui mais 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 vezes 2, mais 2. Então aqui teria que ser mais 4. Com o mais 4 aqui, ele deveria ter o sufixo oso, seria o ácido carbonoso. Mas eu garanto para você que você nunca escutou isso, mas você já escutou uma coisinha chamada de ácido carbônico, né? Justamente esse. Por que então que os dois ácidos têm um sufixo ico, sendo que pela regra do NOx ele deveria ter um sufixo oso? É justamente por causa das famílias dos seus elementos. O boro é da família 3. Se ele é da família 3, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Se ele está usando os 3 elétrons, que ele está com NOx mais 3, para o boro, esse NOx é um NOx alto. Então, por isso que a gente coloca o sufixo ico, porque se ele tem 3 elétrons e está usando os 3, isso para ele é um NOx alto. Enquanto no carbono, o carbono é da família 4 da tabela periódica. Ele tem 4 elétrons na última camada. E se ele tem 4 elétrons e ele está usando os 4 elétrons, ele tem também um NOx alto. Então, por isso que a gente coloca um sufixo ico, porque para esses dois elementos, essa quantidade de NOx aqui são NOx altos, porque eles não têm capacidade de usar mais NOx. Perceba que outra coisa pode ocorrer. O cloro é da família 7, por isso que ele pode ir até mais 7. Por exemplo, o enxofre, que é da família 6, ele não pode ir até mais 7. Ele só pode ir até mais 6, porque ele tem 6 elétrons na última camada. Então, todas as vezes que a gente for olhar os NOx dos elementos, a gente precisa saber qual é a família a qual ele pertence, justamente para entender quantos elétrons que ele pode usar dentro daquela fórmula, quantos elétrons que ele pode doar, porque ele não pode passar mais elétrons que ele não tenha, beleza? Então, fica essa dica para a gente matar essa nomenclatura de oxiácidos. Então, galerinha, agora, ó, só para último detalhe, esse ácido carbônico e esse ácido bórico, se você for pela regrinha dos padrões, eles são padrões e a gente usa ico para eles, né? Se você for decorar aquele macetezinho que eu expliquei para eles, né? Isso mesmo. Ele só é uma exceção dentro dos NOx. Isso mesmo. E é bom sempre você lembrar que ico é NOx alto e oso é NOx baixo, porque a gente vai usar isso nas próximas aulas dentro da nossa química inorgânica. Beleza, galera? Então, ó, Peitinho, até a próxima aula. Peitinho. Que peitoral, hein, velho? Você tá malhando?